Então, meus amados, nesta manhã venho aqui mais uma vez para falar um pouco da palavra de Deus que se encontra em Jeremias. Jeremias 18. A partir do versículo 1, que diz assim: Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que parecia bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aleluia, Jesus. Se nós vermos aqui essa palavra, nós vamos perceber aqui que o Senhor chegou a Jeremias. Nessa palavra diz que o Senhor chegou a Jeremias e disse: Jeremias, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Eu aprendo aqui a obediência. Obediência nós temos que ter ao Senhor. Muitas vezes o Senhor nos manda fazer algo e nós não queremos fazer. Às vezes nós até questionamos: será que foi o Senhor mesmo que nos mandou? Mas Jeremias aqui ouviu a voz do Senhor e ele obedeceu. Jeremias desceu até a casa do oleiro. Acredito eu que talvez a gente às vezes pensa assim, mas precisava do Senhor, de Jeremias descer até a casa do oleiro para que o Senhor falasse com ele. O Senhor não já estaria falando ali com ele? Por que o Senhor não terminou de falar? Mas não. Porque Jeremias precisava descer. Aqui significa que nós precisamos descer para poder ouvir a voz do Senhor. Descer na presença de Deus. Nós precisamos descer na presença de Deus para poder ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos ser obedientes à voz do Senhor quando Ele nos manda fazer algo. E Jeremias não foi diferente, Jeremias foi obediente. Que nesta manhã nós possamos ser obedientes ao Senhor. E Jeremias desceu até a casa do oleiro. E chegando lá na casa do oleiro, Jeremias viu aquele oleiro fazendo aquele vaso de barro sobre as rodas, moldando ali com as mãos. Mas de repente aquele vaso estava bonito, estava ficando bonito, e aquele vaso se quebrou. Mas o oleiro não desmaneceu. O oleiro tornou a pegar aquele vaso e refazer novamente. Pegou o barro, e refez novamente aquele vaso. Assim somos nós na mão do Senhor Jesus. O oleiro é o Senhor Jesus. Nós estamos na mão do oleiro que é Jesus. Nós somos barro. E nesta manhã o oleiro vai te moldar. Nesta manhã o oleiro vai ao seu encontro e te refazer novamente. E Jeremias, vendo aquilo,
aquele barro na mão do oleiro, ele refazendo novamente. Acredito eu que ele fez outro vaso e mais bonito do que o primeiro, porque a palavra de Deus diz que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. E ele pegou aquele barro e refez, e fez um vaso mais bonito ainda. E o Senhor mostrou a Jeremias e disse assim: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? O Senhor te pergunta nesta manhã: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Aleluia, bendito seja o nome do nosso Salvador. Se você se encontra nesta situação, se você se encontra quebrado, eu quero dizer nesta manhã que esta manhã o Senhor vai te refazer, porque Ele é Deus poderoso. Basta tão somente que seja obediente à voz do Senhor, assim como Jeremias foi. Acredito eu que Jeremias era o profeta do Senhor, mas acredito eu que Jeremias estava desacreditado de alguma coisa. Pois se não, ele não tivesse desacreditado de alguma coisa, o Senhor não tinha chegado para ele e dito: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, Jeremias? Você, Jeremias, é o barro e eu sou o oleiro. Eu posso fazer isso na tua vida, Jeremias. Eu posso refazer ele novamente. Assim o Senhor diz para você: Ele pode te refazer novamente, Ele pode te levantar novamente. Basta que você desça à casa do oleiro. Basta que você busque a presença de Deus, para que possa ouvir a palavra do Senhor, para que possa ouvir a voz do Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia, Jesus. E Jeremias observou tudo aquilo. E Deus ainda falou assim, disse assim: não poderei eu fazer de vós como fez o oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro sois, assim sois vós nas minhas mãos. O Senhor está dizendo nesta manhã para você. Assim como aquele oleiro estava fazendo aquele vaso, o Senhor está te refazendo. O Senhor hoje vai te refazer, vai fazer você de um novo vaso, e mais bonito, mais polido. E ele ainda diz assim: não poderei eu fazer de vós, ó casa rebelde. Quando o Senhor chama Jeremias de casa rebelde, está dizendo que Jeremias está sendo rebelde. Ó casa de Israel, na verdade, perdão. Ó casa de Israel, está chamando Jeremias de rebelde. Porque Israel era rebelde. Então Deus está dizendo essas palavras com Jeremias: ó casa rebelde. Eu não sei o que é que você está fazendo. Eu não sei em que você está desacreditado. Mas eu quero te dizer nesta manhã que o Senhor acredita ainda em você. Eu quero dizer nesta manhã, aleluia, Jesus, que o Senhor ainda acredita em você e vai te levantar. Como ele venceu, a sua igreja vencerá.
Aleluia, Jesus. Não importa se você se encontra como este vaso aqui. Quebrado. Mas não importa a maneira que você foi quebrado, não importa se você se encontra quebrado, mas o Senhor vai te levantar, o Senhor vai te refazer, o Senhor vai fazer de você um vaso novo. Aleluia, Jesus, bendito seja Deus. O Senhor vai fazer um novo vaso e vai moldar e vai encher do azeite. Porque Deus faz assim nas nossas vidas. Ele permite às vezes até a nossa queda, mas jamais Ele permite que nós ralamaianei cantarabaixurianei cantaras. Jamais Ele permite que nós ficarmos prostrados. A queda Ele pode até permitir, mas ficarmos prostrados jamais. Aleluia, Jesus. Ele permite até que nós possamos se quebrar, mas para que nós venhamos descer na presença de Deus, para Ele nos refazer. Aleluia, Jesus. O interessante da palavra de Deus, que ela nos ensina que nós devemos se derramar perante o Senhor, se quebrar perante o Senhor ali em oração, quebrantar o nosso coração perante o Senhor. Mas é para que venha acontecer isso. Quando nós estivermos aquebrantados de coração, Ele vai nos refazer. Vai juntar aqueles caquinhos. Aleluia, Jesus, que Deus lindo, maravilhoso. E refazer aquele vaso. E a palavra de Deus diz assim, que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Então, Deus vai pegar você, como fez com Jeremias. Desça na presença de Deus, tão somente. E Ele vai refazer o seu vaso. E vai te encher de azeite. E muitos que viram você ali no cantinho, falando por aí que você não é mais o mesmo, que Deus não lhe usa mais, vai ter grande surpresa. Porque o nosso Deus é Deus de surpresa. Vai ver que Deus vai te levantar. E vai mostrar para todo mundo, para aqueles que não estavam dando nada por você, que verdadeiramente Deus é contigo na tua vida. E vai fazer aqui que nem fez com Jeremias. Jeremias era um profeta do Senhor. Não importa o que você fazia quando estava nas mãos